Boa tarde, vamos direto ao tema, vamos falar sobre desvalorização. Eu não me sinto boa ou não me sinto bom o suficiente. Como se existisse alguém melhor que você no cosmos. E você é único e você é única. Então não mais se sinta desvalorizado, porque em você está toda a criação, toda a energia cósmica está dentro da sua alma. Você é o único do cosmos. Você tem que carregar somente a sua cruz e não carregar a cruz de ninguém. Na Bíblia é muito claro falando. Carregue a sua cruz e me siga. Siga o teu Espírito Santo, a tua divina presença. Porque quem amar o seu pai ou a sua mãe mais que a sua alma não é digno de você mesmo. Se amar o seu filho ou sua filha mais que a sua alma não é digno de você. Por isso que existem as doenças dentro do teu eu interno. Então você quer sair dos teus conflitos? Primeiramente, quando se ouve alguém que essa pessoa se torna repetitiva e ela te irrita o tempo inteiro, ela irrita você. Não irrita todas as pessoas que estão ao redor dela. Mas existem os pesados fatalistas, né, que falam pela boca o que querem, como caçapa de Snook, boca grande, sem saber o que estão falando. Mas você pode ouvir com inteligência e compreender que aquilo que as pessoas falam que você não gosta é que você tem que mudar em você. Eu fiz hoje uma pequena listinha muito interessante aqui, uma pequena listinha, não muito, né? Eu tenho medo de falar em público. Agora vamos falar o seguinte, você vai falar sobre o que num determinado assunto, que você é doutorado e conhecedor daquela área. E na hora que você vai falar a público, todas as pessoas que estão à sua frente não sabem nada daquilo que você vai falar. E você fica com medo de falar. Como se você fosse julgada, não pelo teu conhecimento, mas pela condição da memória associativa sua, de um eu teu interno do passado. Porque nós somos acúmulos de nossos eus internos. Como falar na Bíblia. Você perde o seu corpo, mas não perde a sua alma. E na sua alma está registrado todas as essências do cosmos, de todas as suas vidas. Por isso que cada ser humano é único. Não adianta você querer ser uma outra pessoa. Assuma o teu eu interno. Valorize ser você. Quando você está num conflito, é o momento certo de você olhar para você e sim, eu aceito a minha dor. Muitas vezes a pessoa fica doente e fala assim, esse tumor não é meu. Essa dor de cabeça não é minha. Esse problema da coluna não é meu. É seu. Se não estivesse em você, não seria seu. Mas se está em você, é seu. Mas então vou ter que morrer com isso? Não. Você tem que ter a oportunidade de olhar para a tua dor e aceitar a tua dor com carinho. Tá. Compreenda uma coisa. Lá na Bíblia, em Gênesis, tem uma coisa muito bacana que fala lá. E profundamente. Quando o Senhor viu que as coisas eram muito más, que as pessoas eram muito más, e que sempre estavam pensando em fazer alguma coisa errada, ele ficou muito triste por ter feito esses seres humanos. O Senhor ficou tão triste que com o coração pesado disse, vou fazer desaparecer da terra toda essa gente que criei. O ser humano, os animais voantes, rastejantes, e todos esses animais, e as aves voantes, todos esses animais que eu criei. Vou dizimar da terra. Então compreendo uma coisa, que você veio aqui para ter incongruência harmônica. É difícil, muitas vezes, você viver num mundo onde a pessoa já está alicerçada por aquela memória associativa e com aquela configuração antiga e não quer despertar a sua consciência para ser meta de você mesmo. Às vezes as pessoas me perguntaram assim, mas você já teve algum tipo de conflito? Sim, já tive. Quem nunca ficou chateado quando teve um relacionamento que tinha um carinho especial com uma pessoa rompido? Agora, porque você era ruim? Porque você bebia? Porque você fumava? Ou porque você tinha problema financeiro? Sim, muitas pessoas têm um relacionamento onde a pessoa bebe, fuma, bate, na hora que confusão a pessoa não larga. Chega no outro relacionamento, né? O relacionamento perfeito, harmonia perfeita, tudo perfeito, mas eu estou vivendo com meu marido, com a minha esposa como
Irmãos? Ah, sim, como irmãos. Você e seu marido e mulher. Agora, se você acha que relacionamento sexual faz alguém feliz, sinto muito lhe falar. Você está ligado a um órgão. E os órgãos de percepção teu são centenas e centenas e centenas. Então você está preocupado com o órgão seu. E daí você quer buscar a perfeição da forma. Daí se arrisca em vários milhares de procedimentos, adulterando a natureza pelo qual o teu Espírito Santo formou você. Como se o seu filho fosse nascer daí, com as práticas que você fez, ia nascer da forma mais perfeita que você achou que era. Compreendo. Você pode fazer? Lógico que pode. Para corrigir os defeitos, para valorizar a estima, para você continuar essa vida mais saudável. Mas sem a preocupação de agradar os outros. Você tem que fazer isso para sua autoestima. Sair daquele vínculo amargo do passado. Agora, isso te tira dos vínculos amargos do passado? Não! Porque você, o teu corpo é apenas matéria. Má etérea, má formação. Por isso que você cresce, envelhece e morre. Quantas variantes normalmente existem para cada ser humano? Como diz a Nancy Lieder. Milhares. Cada consciência tem uma sabedoria. Muitas vezes você se pergunta como é que aquela pessoa pensa daquela forma. Você tem que ir lá, vestir a roupa daquela pessoa, viver a história daquela pessoa, para depois julgar aquela pessoa. Porque talvez, se você estivesse no lugar dela, na condição que ela fez aquela situação, seria muito pior. Existem as adversidades, existem os erros, existe um aprendizado. Não faça isso que o teu amigo fez, porque é errado. Você sabe muito bem, se você for falar com uma pessoa surtada, ela não tem raciocínio, ela usa a mecanicidade da defesa da língua e fala asneira com maior facilidade, acreditando tudo e a todos para se defender. Mas normalmente ela é mal, às vezes não é mal. É apenas uma pessoa que está em curso, em surto psicótico, entendeu? Que não consegue manter a serenidade diante de uma adversidade. Outro caso, vai falar com uma pessoa que está embriagada. Tem diálogo? Não vai discutir. Você já vai jogar pérolas aos porcos. Só vai dar tiro no pé. Uma pessoa que está drogada também não tem condição. Ela vai usar das emoções como se o sistema todo fosse contra ela. Mas tem como reverter? Tem. Então vamos dizer o seguinte, o meu sistema todo está contra mim. Por que está contra ela? Porque na memória celular dela, da chispa divina que fez ela, está resgatando uma memória de exclusão no passado, onde muitas vezes essa pessoa foi vítima de uma história. Por isso que as terapias, vidas recorrentes, ela é muito profunda. Ela entra lá no campo causal, acha a memória pela qual você foi excluída, ressignifica você e automaticamente, a partir desse momento, você fala, meu Deus do céu, mudou minha vida. Não, você olhou para a tua história. Por isso que às vezes, quando você está doente, você vai lá, pega o exame, um profissional da área pega o exame e fala assim, eu preciso fazer que você faça um exame de diabetes, ou tireoide, ou qualquer outro tipo de exame. Você pega o exame, ó, profissional, o que você acha dele? Olha assim, olha, sinto muito te falar, mas a tua diabetes está extremamente alterada. É o que ele está vendo, está alterado, está alterado, senão eu não ia falar alterado. Deu na tua cabeça, meu Deus do céu, o que mais que ele vai falar? Entendeu? Mas se você ouvir com sabedoria, com inteligência, você vai entender que ele é só um instrumento para dizer que você sempre fez algo errado no teu eu interno. E ele ali na frente para dizer para você, sim, chegou o momento de você mudar a tua história. Como qualquer segmento, problema financeiro, problema de relacionamento, entendeu? Problema profissional, problema de relacionamento com pai e com mãe, e com todas as pessoas que nos circundam. Porque nós somos só vítimas inerentes de nós mesmos. Ninguém morre por ninguém. Cada um morre pelo seu próprio pecado. Então não adianta você me falar assim, olha,
estou nessa condição porque estou numa maldição de família. Mentira! Não existe maldição de família, que cada um nasce naquele ambiente familiar para ressignificar aquela memória associativa do eu interno do passado. Como fala lá nas escrituras dos maias, cada 25.920 anos, nós temos que nascer em média 200 vezes o mesmo sistema familiar para ressignificar aquela história que ficou colapsada no tempo, que você não quer olhar. Por isso que a Bíblia fala claramente, tudo que aconteceu lá atrás vai acontecer novamente. Tudo que aconteceu no futuro, vai acontecer no futuro, já está acontecendo no presente novamente. Por isso que a gente repete a mesma história várias vezes até aprender. Agora eu peço uma coisa para você. Alguém quer aprender? Não quer aprender. Quando você leva uma chapuletada e perde o rumo da casa, você fala, meu Deus do céu, que desgraça. Vou te contar uma história. Quando eu me separei, eu tinha uma linda menina, a minha princesa. Depois eu tive outra, né? Então eu tinha que ir na escola levar a minha filha no dia dos pais, porque a minha ex não ia. E eu, quando ia, me sentia excluído. Me sentia que vergonha que eu tô, puta, eu me separei. Como é que as pessoas estão me olhando como um coitado, né? Como muitas mulheres se sentem às vezes, de não estar com a família completa. E daí eu me sentia incompleto. E hoje eu compreendo, claramente, que ninguém faz ninguém feliz. Então tudo que aconteceu comigo era primordial acontecer para que eu pudesse olhar para mim e ser feliz por mim mesmo. Porque quem coloca a sua felicidade na mão de outra pessoa vai dar um tiro no pé. Sempre você vai estar em um emaranhado profundo. Por isso que chega em casa e fala assim, meu marido não me compreenda. Esse não é o caminho. Compreenda você. O marido, compreenda-se você mesmo. Agora a mulher chega para ele e diz, você não sabe o que eu estou sentindo no meu coração. Como é que eu vou sentir a emoção do outro? Impossível. Daí eu falo para a mulher, mas o que você está falando não tem fundamento. Estou usando da razão. E a mulher usando a emoção. Se você não conseguir compreender que cada um tem sua história, e o homem sofre, como a mulher também sofre, como ontem, eu fiz uma constelação muito profunda, muito difícil. Cada vez que a mulher brigava com o marido, mandava ele embora de casa. E ele ia embora de casa, ficava 2, 3 dias sem aparecer em casa. E não atendia no telefone. Na cabeça da mulher, ela criava um inferno na cabeça dela. Lógico, foi beber, lógico, foi sair com outra, lógico. O que esse homem estava fazendo? Ele ficava dormindo no carro em posto de combustível para não ir para casa e não se sentir mais desvalorizado. Olha o que esse homem sofreu. Quanto teve diversidade. Mas o homem tem que sofrer. Então vocês mulheres também têm que sofrer. Pronto, está resolvido o conflito. Agora, vale a pena comprar uma briga desnecessária? Lógico que não. Homens e mulheres, todos têm coração. Todos têm um sentimento. Agora, tem outros temas envolvidos. Quais são os temas? Eu casar com uma mulher para montar uma família. Ela casa comigo para ter estabilidade financeira. Vai dar certo? No primeiro momento em que as paredes vulneráveis da sua vida oscilam financeiramente, sinto muito. A casa vai cair. Porque não está alicerçada na rocha, estava alicerçado na areia. Primeira intempérie que tem, vai desmoronar tudo. Vai ser fácil para ele? Não. Porque dele na cabeça dele, na memória associativa dele. Se eu estou num relacionamento onde eu tenho que ter dinheiro e me falta dinheiro, o que acontece comigo? Eu vou ser abandonado. Então, nessa existência, vamos pegar a existência de memórias do passado. Né? Presta atenção na memória do passado. Então, vamos dizer o seguinte. Lá atrás de você, muito tempo atrás, né?
Vamos colocar 360 anos, que passando da vida para frente a cada 30 anos, isso vai fazer 200 gerações, 12 gerações, e cada geração que você, pai, mãe, avô, bisavô, trisavô, tatravô, pentavô, septavô, quintavô, enavô, até na 12ª, existiu atrás de você, sem contar irmãos, tios ou tias. Só pais e avós e bisavós. Existiu atrás de você 4.096 pessoas. Quantas guerras eles viveram, quantas fomes, quantas crianças natimortas, quantos abandonos, quantas lutas incansáveis, quanta necessidade e quantas pestes eles viveram. E eles hoje estão aqui, na sua memória celular. Muitas vezes, você representando aquele homem antigo do passado, que hoje, a chispa divina que fez ele, que foi embora, o corpo, trouxe para você a mesma chispa divina para formar você. Então você é a memória associativa dos teus eu internos das vidas passadas. Mas eu acredito em vida passada. O mundo não vai mudar para fazer a tua volta, a tua vontade. Na Bíblia fala o seguinte: lhe será dado o véu do esquecimento. Por isso que não lembra de nada. Mas, quando você começa a despertar a sua consciência, e começa a notar que algumas coisas que você vive hoje é apenas memória associativa daquilo que você viveu no passado. Daquela mulher que normalmente mandava o homem em casa, fora de casa ontem. Porque o que acontece? Na memória dela, os homens magoavam as mulheres. A visão dela. Agora, as mulheres não magoam os homens, né? Viu que é profundo o assunto? Por isso que muitas vezes eu ensino para as pessoas, quando eu vou fazer as terapias, nas constelações de vidas recorrentes, um fica defendendo para o outro e fala assim: sinto muito se eu magoei você, sinto muito que às vezes fui injusta com você, mas hoje nós somos marido e mulher. Eu queria acolher você no meu coração. Os dois se abraçam e rodam, e a mulher fica do lado esquerdo do homem. Daí ela vestiu a roupa dele, ele vestiu a roupa dela. Daí ele vai entender o ponto de vista dela com aquele determinado assunto, e ele vai compreender a dor dela naquele determinado assunto, né? Por isso que às vezes num relacionamento sempre alguém se sente inferior, homem ou mulher. E vocês são únicos, filhos do Criador. Não existe 2 João, 2 Maria, 2 Pedro e 2 Paula. E não existe 2 Sérgio, 2 Irene. É só você. Você tem um nome de um personagem que você traz no teu eu interno eternamente. Por isso que às vezes tem que parar, ressignificar essa tua memória e compreender que você não pode amar mais ninguém a mais que você mesmo. Está lá na Bíblia. Então, mas eu tenho que amar mais a Deus. Deus, os teus deuses internos. O teu Espírito Santo. Porque tenha certeza, no dia que você despertar a sua consciência, o teu Cristo, o teu Jesus Cristo interno, vai ser muito mais valorizado. Você vai compreender as energias que lhe fizeram. Porque aqui, ninguém veio para ser maior ou menor que ninguém. Nós somos únicos diante do Criador. Porque toda batalha que você vai lutar, você tem que ganhar. Mas às vezes você vê vários exemplos. Eu estava vendo um exemplo de um garoto que lutava judô. Ele foi numa, 2, 3, 4, 5 Olimpíadas, ficou em segundo. Na última Olimpíada ganhou a medalha de ouro. Se não for a persistência, você não vai vencer nunca. Porque você tem que vencer sempre na primeira vez. Ah, se eu quero vencer na primeira vez, mas você não vai conseguir. Sinto muito falar para você. Existe uma lei natural da natureza. Vamos falar do João Fonseca, do tenista brasileiro. Já foi campeão de 3 torneios esse ano. Torneios pequenos, mas foi campeão. E jogou com grandes profissionais. Daí você vai ver a história dele. Ele joga tênis desde os 6 anos de idade. Ele está com 18 anos de idade. É 12 anos atrás de uma raquete. E com perseverança. Agora, todas as crianças que começaram, por exemplo, a jogar tênis com 6 anos, tiveram a mesma perseverança que ele, tenha certeza que não. Então, quando você começa a colher seus frutos, viu como ele teve sorte? É como um rapaz que corre maratona. Toda vez ele chega no 12º, 18º, ninguém fala dele. Quando ele ganha, você viu? Olha,
o rapaz chegou em primeiro, graças a Deus, né? Bate no profissional. Mas quantas vezes ele chegou em segundo, terceiro? Então nunca se preocupa quando você não ganha uma batalha. Você não nasceu para ganhar sempre. E não nasceu para perder sempre. Porque é mais fácil ganhar um campeonato do que manter sempre a vitória no primeiro lugar do campeonato. Por isso que alguns times é campeão no ano seguinte, muitas vezes, vai para a segunda divisão. Porque agora eu sou campeão. Lembra o seguinte, arrogância e prepotência precede a queda. Então, cada vez que você se sente cada vez mais valorizado, você se sente maior que as outras pessoas, é o momento certo de você cair. Você quer conhecer uma pessoa? Ouça a opinião dela, o conhecimento dela, ou principalmente as ações dela. Porque as variáveis do nosso sentimento é profundo. Então você que tem problemas às vezes, se sente desvalorizada, não se sente boa o suficiente, pega um tempo para você, deita na sua cama com carinho, fecha os olhos, entra no interior da sua alma e fala que agora, a partir de hoje, você vai encontrar você. E hoje você está voltando para a base da tua família, a tua família real de hoje, esquecendo que as memórias do passado. E todo momento, quando você se compreender que o perdão é mais poderosa das leis, você vai perdoar tudo e a todos. Às vezes eu vejo, quando a gente vai fazer as constelações no estúdio, você monta o campo. Quem conhece a constelação sabe do que eu estou falando. Monta o campo, coloca uma pessoa, o que você está sentindo? Ah, a pessoa está me sentindo excluída. Então coloca teu órgão. Qual o problema você teu? Ah, eu estou com problema no rim. Então coloca o rim ali. O rim cai no chão. Cai no chão. Viu? Você está seguindo a memória daquele ancestral seu que teve problema de rim. Mas o que o rim representa, minha querida e lindas pessoas? Abandono, exclusão, eu não dei conta. Parece que as paredes vulneráveis estão oscilando. Parece que eu vou ficar sem terreno, sem solo, e tudo vai ficar difícil. Afeta o rim. O que aconteceu com aquela pessoa que caiu no chão? Muitas vezes aquela pessoa que caiu no chão, deitou no chão, é o eu dela interno, lá do passado, que não foi olhado. Então você precisa olhar para o teu eu interno, ressignificar aquela memória e acolher aquela dor com amor. Sim, nós olhamos para você, agora você vai seguir mais leve. Não, eu acolho você no meu coração pela dor que você viveu naquela vivência que você não pôde ressignificar. Vou te contar uma história bem bacana. Presta atenção. Veio uma profissional no direito e falou assim, ó, Sérgio, eu tenho um problema muito sério, meu filho tem 12 anos, essa história eu já contei. Eu vou contar essa especificamente porque essa é muito profunda. E eu já levei meu filho em todos os neurologistas imagináveis e inimagináveis de renome no Brasil e nenhum conseguiu resolver o conflito. É conflito energético. Não é nenhuma tomografia que vai pegar essa energia. Porque a energia é da alma. A alma é como o ar aqui, ó. Eu consigo pegar o ar? Eu não consigo. Mas ele existe. E esse garoto, né, ele tinha muito o quê? Dor de cabeça, dor no olho e dor no pescoço. Uma dor que não era 24 horas por dia. E ele tomava toda a medicação imaginável e inimaginável. Ele levava para cá, ele levava para lá, e a mãe acolhia. Então tá bom. Fui fazer a constelação dele, montei o campo, e que eu falei, coloquei um rapaz em pé. Qual desses aqui que você queria abraçar? Desse rapaz, chegou assim, eu queria abraçar esse aqui. Eu fui lá, entrei, fiz a medição, como é que funciona o campo certinho. Ele foi lá, abraçou o rapaz. Eu falei, pega nas mãos desse rapaz e fala para ele assim, agora nós encontramos você. Foi uma injustiça que fizeram com você. Mas hoje, você vive em mim. E a partir de hoje, eu vou compreender que para a nossa evolução, eu vou seguir mais leve na minha vida. Sem mais viver essa memória dolorida do passado. Daí ele olhou para a mãe e falou, mãe, parou minha dor de cabeça. Daí a mãe, que estava lá, a avó que estava lá, começou a chorar. Daí a mulher pediu, quem que é? Eu falei, você não falou no início que você teve um irmão, quando você era novinha, tinha 16 anos, o teu irmão tinha 20 e poucos anos, levou 6 tiros na cabeça e ele foi embora? O seu filho representa a chispa divina do teu irmão que foi embora, e aquela chispa divina do teu irmão fez ele.
E ele nasceu exatamente 8 anos depois que o teu irmão foi embora. Então, o teu irmão foi embora faz 20 anos. E o garoto tem 12 anos. Daí a mãe dela falou assim, eu te falei que a gente tem que acreditar nessas coisas. E você não acreditava. Daí a mulher ficou em silêncio. Eu falei, vai lá e abraça aquele rapaz que é teu irmão. Fala assim, obrigado por nascer na minha família. Porque hoje eu vejo que eu tive o caminho certo para salvar a nossa história. Olha que fantástico. Então você é a recorrência sempre de você mesmo. Se você teve um conflito interno que você não olhou, é o momento certo de você olhar para aquela história e acolher aquela história com carinho. Daquele ancestral que muitas vezes não foi olhado. Teve uma história, outra história, eu quero contar essa história porque é muito bacana. Essa consideração eu chorei o tempo inteiro junto com a menina. Essa menina tinha 32 anos, solteira, não tinha relacionamento nenhum com ninguém e era uma excelente bancária. E nessa construção dessa menina, eu falei, por que você não tem relacionamento? Não, eu não quero relacionamento. Me sinto humilhada, me sinto excluída. Daí eu falei para ela assim, você tem alguma história na tua família, alguém que viveu uma dor muito profunda? Daí ela falou uma coisa bem assim, eu choro muito pela minha bisavó, a mãe do meu pai. Choro muito. Por que aconteceu? A minha bisavó, quando ficou grávida, ela foi mandada embora de casa. E os pais dela tiraram o nome da família dela. Então ela ficou só com o nome ninguém. O sobrenome dele colocaram um nome diferente. Eu não vou falar qual o sobrenome, vocês vão saber o que é. Ficou como Beltrana ninguém. E ela foi vivendo como ninguém. E essa mulher se sentiu muito humilhada, porque as crenças do passado, quando uma mulher ficava grávida, segundo as crenças religiosas, ela era queimada em fogueira, era guilhotinada, né, jogada e apedrejada em praça pública ou enforcada, por ter desvalorizado a família. Essa mulher teve essa memória dessa existência dessa avó, e essa mulher que morreu lá, que era bisavó, era ela. Por isso que ela não queria casar, para não viver aquela humilhação que ela viveu sem nome. E ela tinha um problema muito sério de aceitar o sobrenome dela. Resumindo, montamos o campo e reconhecemos, se não fosse a dor daquela mulher lá atrás, todo o sistema familiar, pai, mãe, avô, bisavô, todos eles, ninguém existiria, nem os irmãos dela. Então aquela mulher sofreu, teve um sacrifício, um trabalho santo, de viver contra as crenças do passado, por amor à filha que ela teve. E hoje, aquela filha que ela teve, tem a oportunidade de ser a avó dela, que hoje seria o quê? Simplesmente ela encarnada, que seria a bisavó. Então por isso que as pedras sempre rolam, nós vamos se encontrar. Nós somos, mas eu não acredito na reencarnação. Tudo bem, não precisa acreditar em reencarnação, porque reencarnação, a palavra reencarnação realmente não existe. Existe uma recorrência espiritual, como na Bíblia fala, ressurreição, voltar à vida. A chispa divina que fez você, simplesmente vai fazer outro ser humano. E a Bíblia fala o tempo inteiro de chispa divina, do Espírito Santo, do teu eu interno, do teu Jesus Cristo. Então sempre você vai ter a oportunidade sagrada de dar um novo sentido nos segredos da sua vida. Então não existe ninguém maior ou menor que você no cosmos. Olha que divindade, você é única. Então não se envergonhe mais. Você que se automutila por aquele segredo que você já viveu. Então não precisa mais viver aquela automutilação eternamente. Vença as suas dores. E assim você automaticamente vencerá a sua própria história. Sairá desse peso karmático do passado que você cai atrás da tua alma. Siga leve. Que nem outra consideração que eu fiz muito bacana. Daí a mulher e o homem sentados, não seriam os dois juntos. Ele tinha muita dor nas costas, ela muita dor de cabeça e dor na lombar. E outros problemas que ele tinha. Né? Se eu for falar, vai demorar muito, mas vamos explicar. Deu 3 horas de consideração. Daí o que aconteceu? Daí eu olhei assim para ele e falei, quantos anos você tem? Daí ele falou assim, 44. Daí eu olhei para ela assim, e falei, e você? 44. Daí eu falei para ela assim, como é que estava o relacionamento de vocês? Daí ele falou assim, eu sofro muito na mão dela. O cara tinha um fenótipo, cabelo branquinho, um fenótipo de 70 anos de idade.
Deu o que aconteceu? Eu não posso largar ela, porque senão eu vou viver a mesma diversidade que eu vivi no meu interno do passado. E ela brigava o tempo inteiro com ele como se ele fosse abandonar ela. Ninguém compreende o que é presente, passado e futuro. Teu marido não tem nenhuma obrigação de ouvir os teus surtos. E muito menos você de ouvir os surtos dele. Mas quando eles não estão bem, fale com sabedoria. Você é uma mulher inteligente. Você, marido, é um homem inteligente. Fala com clareza. Ah, mas ela não quer escutar. Então, naquele momento que ela está surtada, que eu falei no início, vai conversar com um drogado, surtado, bêbado, você vai dar tiro no pé. Ah, mas ele é muito ignorante. Ignorante ele é, porque não tem conhecimento de determinado assunto. Mas quando você for falar do assunto, ele vai entender. Porque às vezes chega lá no estúdio, a pessoa assim, se você fizer uma constatação, porque quem me mandou aqui foi Beltrano e eu acho que não acredito nisso. Isso é problema, não precisa acreditar. Você acha que as leis vão mudar para fazer a tua ou a minha vontade? Se um dia falassem para você que hoje um HD do computador é 2x2 de 1 terabyte. Antigamente era um trombolhão assim grandão. Se alguém falasse para você um dia os HD vão ser pequenininhos, você acreditaria? Lógico que não. Alguém um dia falasse para você, olha, você vai ter um aparelho de tela plana e a visão que você tem dele, da tela, do teu celular, ele é mais definido, às vezes, aquilo que você está olhando. E o colorido é mais fantástico. E cria imagens fantásticas. Ah, duvido, você está ficando louco. Pode internar esse cara aí. Olha que você está fazendo uma coisa plana que eu falo com o mundo inteiro instantaneamente, com a Europa, em situações real, ou com a África, Estados Unidos, mas isso não vai existir nunca. Se você era daquele meu período lá de trás, onde você tinha que ir no orelhão e discava, entendeu? Entrava numa central, a central fazia a conexão, tinha que ter o horário certo para você ligar para a pessoa, porque se a pessoa não estaria esperando, você vai perder a ligação. Você vai dizer, mas existiu isso na tua vida, na nossa vida? Sim, existiu. Naquele período que não existia nem telefone, era código Morse. Cada batidinha, 2 riscos e um ponto, era uma letra que formava uma palavra e que formava as informações que chegavam até você. Então, tudo hoje nós estamos evoluindo, olha, a velocidade da luz. E hoje eu estou tendo a oportunidade para falar para vocês, vença as suas vicissitudes, vença a sua própria ignorância. Você não está entre ser sábio, ou burro, ou ignorante. Apenas olhe o mundo claramente, que o mundo está sofrendo e vai sofrer daqui para frente muitas modificações. Por exemplo, a semana passada, olha, vai vir um período de frio para a América do Sul, né? E não vai ter muito calor. Não é isso que aconteceu. Teve um dia de temperatura de 16 graus, agora voltou tudo para 40 graus de novo. Você não está notando nada que está acontecendo ao seu redor, né? Se você não olhar para a tua alma, você não vai entender nada. Então, quer compreender o universo? Compreenda você. Você foi forjado nas estrelas. Então, não é nós que estamos no universo, é o universo que está dentro de nós. Você simplesmente é uma máquina física, né? Matéria, que essa chispa divina, quando sair de você, esse corpo automaticamente vai virar vírus, microvírus e volta para o estado natural. Então pare de ser um defunto adiado. Desperta com sua consciência. Porque muitas vezes eu falo com pessoas que são muito afortunadas. E elas falam uma coisa bem interessante, que eu busquei sempre a fortuna. E disso não levo nada. Eu deveria ter pensado um pouquinho mais no meu lado espiritual. Mas você pode ter dinheiro? Pode. Pode viver espiritualmente tranquilo? Pode. Compreender que você é um ser cíclico. Você está aqui agora e sempre estará em alguma situação diferente, em algum lugar, para levar todos os aprendizados e o teu conhecimento. Então nunca o nosso conhecimento vai ser fácil. Porque os absurdos que acontecem nesse mundo são completamente infinitos. As variantes são infinitas. Quantas maldades! Mas tudo se faz necessário. Mas é necessário? Lógico que não. Porque no mundo de provas e expiações que nós vivemos hoje, está para acessar ele. Então você que tem uma consciência nefasta
sobre tudo e sobre todos, não vai encarnar mais na Terra. Vai em planetas onde a densidade seja diferente daqui, em mundos inferiores. Onde você tem que sofrer desde que nasce até que morre. Por isso que agora é o momento de despertar nosso eu interno, olhar a vida com sabedoria e seguir mais leve nessa vida e nas vidas subsequentes. Se você quer garantir a tua eternidade de difusão. Porque a maior dor do mundo, do universo, é perder o direito de reencarnar, de recorrer ou da ressurreição. Você fica um plano astral eternamente. Um dia poderá voltar a ter novas manifestações. Mas vai ter que começar lá de trás. Então, se você tem a oportunidade agora, olhar para o teu eu interno e acolher toda essa memória, siga mais leve. Você é única. E você é único no cosmos. Não se sinta maior ou menor que ninguém. Se alguém tentar humilhar você, fala assim, sinto muito, você não passa de um ser humano igual a eu. Muitas vezes eu vejo, principalmente as pessoas que trabalham em trabalhos braçais, que são meus amigos, que levam para o sítio, né, são pessoas extremamente humildes, e elas se sentem às vezes desvalorizadas, porque a pessoa, eu estou pagando você. Eu tenho um amigo meu que trabalha de pedreiro, e quando o patrão fala assim, eu estou pagando você, ele pega assim, perfeito. Pega as ferramentas dele, a pazinha dele, a enxada dele, o carrinho dele e vai para casa. Não, você não está me pagando, eu não quero mais receber de você. Porque eles precisam de respeito. Dinheiro não compra nada. Quantas histórias você conhece muitas vezes que pessoas são portadoras de milhões e milhões e milhões e milhões de dólares e estão com câncer em fase terminal. E você vê às vezes uma criança na rua pedindo doce, vendendo um bombom. Olha, é pobre, mas ela tem uma riqueza. A vida, ela está na experiência dela, na história dela e na dor dela. Então não julgue ninguém para não ser julgado. Escutou? Homens e mulheres. Muitas vezes vocês questionam situações que falam para vocês. Você só pode julgar alguém se for lá e vestir a roupa daquela pessoa naquele momento. Por isso que existem muitas injustiças acontecendo e ainda acontece. Porque o ser humano é que nem boiada. Vai só no entusiasmo, entendeu? Para tentar resolver uma história. Vamos seguir mais leve e vamos entrar na maestria da vida e vamos para as glórias e vitórias. E se você tiver interesse, um dia faça a tua terapia de vidas recorrentes e siga mais leve. E assim sairá desse emaranhado do passado. Glórias e vitórias a todos.